Nos primeiros dias de 2025, a Ucrânia sofreu uma dura perda. Após registrar pelo menos 12 mil baixas, Kiev perdeu por completo o controle sobre a cidade de Kurakhava, localizada em Donbass, abrindo novas perspectivas de mais avanços russos na região. Neste vídeo, você vai ver imagens inéditas e detalhes não revelados pela mídia e relatos de soldados russos traduzidos para o português sobre a batalha travada pela cidade de Kurakhava. Fique até o final, assista com atenção e deixe o seu comentário. Foram 115 dias de uma batalha que incluiu de tudo: bombas aéreas, massivo uso de drones, tanques, blindados, peças de artilharia e operações de assalto que acabaram terminando com a perda por parte da Ucrânia da cidade de Kurakhava. No dia 6 de janeiro, Moscou havia anunciado oficialmente a tomada por completo da cidade localizada em Donbass. Pouco antes, soldados do seu Grupo Sul estavam lutando nos últimos metros quadrados da zona urbana, mais precisamente na área industrial, e onde se encontra a termoelétrica de Kurakhava. Um dos últimos focos de resistência dos soldados ucranianos era uma pequena concentração de prédios residenciais em Kurakhava, localizada a cerca de 40 quilômetros da cidade de Donetsk. Os soldados de Kiev acabaram encurralados em um dos prédios, conforme revelado pelo comandante de uma das companhias militares envolvidas no assalto à cidade e de codinome Gúria. Nós entramos nos prédios residenciais a oeste na rua Mechnikova. O grupo entrou pelo prédio da escola técnica, que já estava limpo no momento. Pelo prédio, 2 ou 3 andares, entramos no jardim de infância onde se encontra o posto de comando ucraniano. Depois do jardim de infância, os grupos partiram para os prédios residenciais para fazer a limpeza nas portarias. Havia muitos civis nos porões, muitos idosos e crianças estavam lá. Os soldados ucranianos, ao entrarem no contato, iam logo para a ponta dos prédios e não entravam em combate. Nossos soldados quase que sem empecilho pegaram o início destes prédios. A primeira portaria e a segunda foram limpas, passamos pelo porão, entramos na quarta portaria e pegamos o inimigo sob debaixo do nosso alcance de fogo, deste lado e do outro prédio. Até então, o inimigo não percebia que tínhamos o cercado de todos os lados. O destruímos desde o porão da parte da escada até o 3º andar, e eles já não podiam ir para lugar nenhum. Os BMP-3 começaram a atirar contra eles, também os lançadores de granadas, destruindo a entrada perto da portaria. O grupo entrou na portaria para fazer a limpeza. O contato direto era de 1,5 m, 2 metros. Desde o apartamento no 1º andar, o fogo se dá contra eles já desde dentro. Entramos, empurramos o inimigo para o 3º andar, e o prédio já estava em chamas. Depois as chamas foram até estes andares. O inimigo foi obrigado a descer por causa do cheiro de queimado e da fumaça. Eles já não podiam ficar mais lá em cima. Os comandantes dos grupos de assalto são muito experientes, não arriscam sem sentido, fazem tudo profissionalmente. No último prédio em chamas foram hasteadas as bandeiras da Federação da Rússia e do batalhão. Este bairro já tinha sido tomado e depois disso é que foi colocada a bandeira, quando os porões já estavam limpos. A batalha por Kurakhava foi caracterizada por uma tática que os russos costumam utilizar em conflitos armados: cercos. Em particular, os russos durante meses avançaram desde sul, leste e oeste, investindo contra a cidade aos poucos. Um dos momentos críticos para a Ucrânia foi a queda da cidade de Ugledar, mais ao sul de Kurakhava. A passagem dela para o controle russo abriu a oportunidade para avançar pelo sul, onde as unidades militares ucranianas restantes se enfraqueciam a cada dia. Mesmo percebendo a formação do cerco, Kiev não abandonou as tentativas de defender Kurakhava o máximo possível. Quando já tinha o cerco em Kurakhava e estávamos os empurrando, enquanto eles contra-atacavam, nós destruíamos tudo, os carregamentos deles, entrega de suprimentos. As passagens nas portarias estavam minadas, mas nós temos uma equipe de engenheiros que é obrigada, antes de irmos a algum lugar, ela verifica determinado local. Se ainda há alguma ameaça, eles a neutralizam e o local já está pronto. Chegamos e podemos já fazer a nossa parte. E é isso que é feito não só com uma, mas com todas as posições onde lutamos. O inimigo sempre tentou trazer as suas reservas, todo o tempo. Ele queria se fixar nessa cidade e assegurou quanto conseguiu.
Tivemos muito trabalho, não em Kurakhava em si, mas nas redondezas, onde tentavam trazer as reservas para as vias. A gente destruía essas reservas o tempo todo. Mas em termos práticos, o que significa a queda de Kurakhava? Espera-se que a captura de Kurakhava pelas tropas russas reduzirá significativamente a intensidade do bombardeio de artilharia em Donetsk e seus arredores pelas forças ucranianas. Antes da tomada da cidade, as unidades ucranianas usavam posições em Kurakhava para lançar ataques contra Donetsk devido à sua relativa proximidade, principalmente com a periferia de Donetsk. A maioria dos sistemas lançadores múltiplos de foguetes, incluído o Grad e o Uragan, está fora do alcance de Donetsk, já que a artilharia de foguetes foi retirada muito mais para o oeste. A única exceção é o M142 HIMARS dos Estados Unidos. Do ponto de vista operacional, Kurakhava era um importante nó de defesa ucraniano que permitia o controle das principais comunicações. Agora, estas comunicações serão usadas pelo exército russo tanto para a movimentação quanto para o desenvolvimento de sua ofensiva. Após a retirada de Kurakhava, as forças armadas ucranianas também perderam efetivamente uma grande parte da frente sul de Donetsk, com uma área de quase 1.500 quilômetros quadrados, na qual estão localizadas várias dezenas de vilarejos. As forças armadas ucranianas não podem mais usar esta área para operações de combate, pois estão se concentrando na defesa perto de Velika Novoselka e a oeste de Kurakhava. Contudo, a perda da cidade também tem um valor estratégico de muita importância para a Ucrânia, que a imprensa simplesmente ignorou. 3 dias antes da captura de Kurakhava, o vilarejo vizinho de Shevchenka ficou sob o controle das tropas russas. Um pequeno vilarejo, próximo ao qual um grande depósito de lítio foi descoberto por geólogos soviéticos no início da década de 1980. Suas reservas, de acordo com o modelo geofísico calculado, são estimadas de 13,8 milhões de toneladas de minério hospedeiro. Deve-se enfatizar que essas são reservas previstas, não reservas comprovadas. Além disso, a geologia do campo de minério de Shevchenka é complexa e o famoso lítio está escondido na espessura dos maciços de granito, o que dificulta bastante a sua extração. Desde o primeiro dia de combate, a queda de Kurakhava e especialmente o estabelecimento do controle sobre a usina termoelétrica estava ligada a uma nova ofensiva em Pokrovsk, cidade também conhecida pelo nome de Krasnoarmeysk. Deve-se observar que os analistas ucranianos já previam a queda de Kurakhava nos primeiros meses de 2024, ou seja, há quase um ano. A ênfase estava no fato de que, sem a eletricidade de Kurakhava, não haverá Pokrovsk, e sem ela, a Ucrânia receberá menos 8 milhões de toneladas de carvão de coque, com uma produção total de 24 milhões de toneladas por ano. Até o momento, a Ucrânia tem evitado falar da perda de Kurakhava oficialmente, com exceção do que alguns comandantes militares reportam à mídia local. Kiev se limita a dizer que a situação na linha de frente é complicada. Este tipo de comportamento já era esperado e foi visto, inclusive, em outros momentos, quando os ucranianos perderam cidades como Bakhmut e Avdiivka. A queda de Kurakhava é mais um exemplo de que as táticas ucranianas para parar os russos, inclusive o treinamento e armamento recebido dos países da OTAN, não são suficientes para mudar o rumo do conflito. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. E lembrando para vocês que estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal!